Olá, pessoal. Gente, hoje eu vou ter o prazer aqui de conversar com um amigo que eu já conheci na era cibernética. E a gente já esteve junto lá em Campina Grande, onde, por sinal, aconteceu um fato curioso, né? Que quando ele veio falar comigo, ele estava com o João, eu não o conheci. Aí o João disse, rapaz, tá conhecendo não, é o Mustafa. E eu que apresentei o João ao Mustafa pela internet. Eu não conheci não. Mas enfim, né? Só um parênteses aqui. E o Mustafa é um amigo, um grato amigo que eu vim a ter, porque a gente tem muitos pensamentos parecidos em relação à história, e ele tem a sua página na internet, e eu vou querer que ele mesmo se apresente e apresente um pouquinho da sua página na internet aí, Mustafa, para a gente dar início ligado ao cangaço, para os colegas saberem quem você é. Debol, o prazer é todo meu estar conversando com você. Você sabe do tamanho do respeito e da consideração que eu tenho por você. Eu sempre disse e repito que você foi o cara que abriu as porteiras das estradas cangaceiras para mim. Sou nascido e criado em Serra Talhada, sou conterrâneo do Virgulino. Eu sempre costumo dizer que meu interesse pelo cangaço é nato, né? Justamente por ter nascido nesse berço, apesar de os anos 80, 90, a gente não discutia muito cangaço, até porque ainda existiam muitos remanescentes, né? Tanto do lado de Volantes, tanto do lado de Coiteiros, e aí ainda existiam brigas, né? Rixas naquela região, e a gente não discutia muito isso. Mas eu ficava aí encantado quando via o Chachado, sempre ia na Casa da Cultura e ficava assim, embelezado, na verdade, com as armas, com tudo que tinha lá. E sempre fui um entusiasta do cangaço. Aí me mudei para Recife, prestei vestibular para odontologia, passei, cursei. Quando eu voltei para o sertão, e aí foi muito curioso, porque o primeiro vídeo que eu procurei o cangaço lá no YouTube, e o primeiro vídeo que eu achei foi do saudoso doutor Antônio Amauri, lá na Grota do Egito. E aquilo ali eu fiquei encantado com o conhecimento do doutor Maurício. E fui descendo um pouquinho na página e encontrei um cara lá chamado Aderbal Nogueira. E eu simpatizei e entrei na página. O primeiro vídeo que eu vi do seu canal foi a entrevista com o Candeeiro, que é uma figura, eu até expus isso para a Elisa, filha dele, lá em Campina Grande, e é uma figura porque eu me apaixonei pela figura. O segundo vídeo que eu vi foi do Tenente Lira, que foi outra figura por quem eu tive assim uma grande simpatia. E aí a gente começou a falar, e falando pelo Messenger, aí o Diadebol disse, rapaz, me dá teu número de celular. E aí eu passei o número, começou a discutir, debater cangaço, e me colocou em contato com os grandes nomes do estudo do cangaço. E aí eu posso citar alguns, Ivanildo Silveira, João de Souza, doutor Sérgio Dantas, Luiz Rubem, o Arquimedes Marques, né? Que são pessoas extremamente importantes na minha vida em relação ao estudo do cangaço, são pessoas que têm me aconselhado, sempre me respeitaram como igual, sempre me trataram como igual. Meu amigo, e o que foi que lhe levou a criar uma página dedicada ao cangaço? O nosso grupo, nossa página é Sertão Cangaço, no Facebook. O que me levou a criar foi justamente o interesse pelo tema, né? Eu fui amadurecendo o interesse pelo tema, e aí depois que eu comecei a conversar contigo, a gente começou a debater, eu vi que eu precisava colocar para fora o que eu tinha de conhecimento. E aí resolvi criar essa página. Hoje são quase 13.500 participantes na nossa página, são participantes ativos, né? São pessoas que perguntam, que contestam. A intenção foi essa. Na verdade, o cangaço, para mim, o estudo do cangaço, a leitura, para mim é uma fuga da minha rotina, é um lazer. Então, assim, eu relaxo lendo, discutindo cangaço, estudando, né? Agora, eu só queria fazer uma ressalva, Aderval, na minha opinião, e a gente já discutiu muito sobre isso, as redes sociais vieram para mudar o mundo. São ferramentas extremamente importantes para o conhecimento. E aí eu vou focar justamente em cima do
tema cangaço, só que nada substitui a literatura. Com Né? certeza. Entendeu? Tudo que nós colocamos ali, todas as fotos acompanhadas de histórias, né? Histórias com H, não é histórias fictícias, como infelizmente muitas pessoas têm colocado aí, tentando deturbar a história. Tudo que a gente coloca ali é baseado na literatura. Então, assim, são ferramentas extremamente importantes. Eu não preciso aqui falar que o único canal que eu acompanho é o seu, não é por bajulação, você não precisa disso. Né? São documentários extremamente sérios. Você é uma pessoa extremamente imparcial, que para mim também é uma coisa que tem que ser o pilar do estudo de qualquer coisa, de pesquisa de qualquer coisa, tem que ser imparcial. Se eu não me engano, era o professor Daniel Walker que dizia que cada um tem seu cangaço, não é isso? Não era ele que falava isso? Daniel Lins, professor Daniel Lins. Daniel Lins, desculpa. E eu concordo. Só que nós temos que debater, nós temos que colocar nossas opiniões em cima dos fatos, discutir os fatos. Não interessa se quem está certo, quem está errado. A discussão tem que se ater aos fatos. Então, partindo dessa premissa, foi juntando tudo isso, né, o que eu tinha de estudo, o que eu tinha de leitura, o que eu recebi de conhecimento seu, Ivanildo, Sérgio Dantas, eu resolvi criar essa página e até agora está dando certo. Rapaz, você falou agora aí uma coisa muito importante, Mustafa, que é a literatura do cangaço. Né? A literatura cangaceira é uma coisa muito forte. Eu queria que você, aproveitando aqui essa oportunidade, dissesse aí para os colegas que estão assistindo a gente, indique aí 4 livros, digamos assim, ou 5, que você possa indicar que tem uma leitura boa e o porquê que você indica essas obras. Eu vou começar, eu tenho 2 aqui, os restos ficarem em casa. Eu vou começar por Lampião e Paulo Afonso, do amigo João de Souza Lima. É um compilado, de acontecimentos, né, de fatos que aconteceram ali na região de Paulo Afonso, que João, na minha opinião, naquela região ali de Paulo Afonso, Raso da Catarina, é o maior conhecedor da história cangaceira naquela região. É um livro muito bom. Tem esse outro livro, Lampião na Paraíba, do doutor Sérgio Dantas. É outro livro excepcional. É um cara que escreve de forma científica, escreve baseado não só em relatos orais, mas em documentos. Tem o Curisco, do Dr. Sérgio Dantas, tem o Guerreiro do Sol, que é um clássico da literatura cangaceira, do Dr. Frederico. Né? Temos os livros do Dr. Amauri, Assim Morreu Lampião, O Espinho da Quipá, onde ele escreve junto com Vera Ferreira. Gente de Lampião, por isso que dá. Os livros de Arquimedes Marques, são belos livros sobre a história cangaceira em Sergipe. Então, assim, eu tenho feito pesquisas em cima desses livros e assim, o que eu gosto muito são pessoas que são abertas ao debate, né? Me ouvem, escutam e a gente acaba debatendo e quando eu tenho uma razão em relação a alguma coisa, eles são humildes o suficiente a dizer, não, a gente entra num acordo aqui. Então, É isso, Mustafa, que é importante, eu costumo sempre dizer, quando as pessoas falam sobre pesquisadores, que nesse grande time que a gente faz parte, não existe capitão. Todo mundo é igual. Porque ninguém sabe de tudo, a gente está todo dia aprendendo. Eu nunca ouvi um pesquisador dizer, eu sei de tudo. Ninguém sabe de nada, eu nunca ouvi. Todos nós somos sujeitos a estar errando alguma informação, alguma coisa. Eu consulto constantemente vários colegas e é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. E aproveitando isso aí, Mustafa, dos personagens do cangaço, eu não vou falar da volante, dos personagens cangaceiros, quais são aqueles personagens históricos que mais me impressionam e por quê? Eu queria que você fizesse aí um pouquinho de alguns personagens que você acha que se destacaram nessa história. eu vou começar por Lampião. Vamos ser imparciais. Vamos deixar gostar do personagem de lado. Não vamos ser um padre Frederico Maciel, né? E Lampião, na minha visão, foi um homem além do seu tempo.
Lampião, ele não deixa de ser um bandido, né? Não deixa de ser um marginal, porque ele agia à margem da lei, quem age à margem da lei é marginal, mas, sem dúvidas nenhuma, Lampião foi um homem além do seu tempo, porque não se vive 20 anos numa vida como ele viveu, né, sem ser um homem cerebral. É um homem que conseguiu proteção do mais simples sertanejo a interventores de Estado, a militares, né? Inclusive, eu vi até uma frase que você falou uma vez, que Pedro de Campos chamou Lampião, dizendo, capitão, a gente precisa ter uma reunião. Aí Lampião disse, tá bom. Aí Lampião ele teria dito, chame Zezé, seu irmão, tudo mais. Aí Pedro disse, não, capitão, não é legal chamar Zezé, porque Zezé é da polícia. Ele disse, Pedro, deixa de besteira. Eu sou acostumado a conferenciar com oficiais. Quer dizer, homem desse não tem como você ignorar. Outro personagem que é pouco citado, e é daqui da minha região, é Antônio Silvino, né? O rifle de ouro. Antônio Silvino, diferente de Lampião, não era um homem tão cerebral assim, mas ele tem uma história muito interessante, a história de Antônio Silvino, porque Lampião tentou, supostamente, entrou no cangaço para vingar a morte do pai e se vingar de Zé Saturnino. O Antônio Silvino ele foi obrigado a entrar no cangaço e vingou a morte do pai poucos dias depois da sua morte, né? Os caras foram lá, aqui na Fazenda Colônia, e ficaram trepudiando em cima da cova do pai dele e ele acabou matando os três. E entrou no cangaço. Outro personagem do cangaço que me chama muita atenção, e aí eu sou um pouquinho suspeito a falar, porque eu me apaixonei pela figura dele, é o Candeeiro. Candeeiro é um cara que eu o conheci através das suas entrevistas, mas é um cara que nunca. O que me chamou a atenção é que Candeeiro nunca puxou a sardinha para o lado dele. Candeeiro nunca se vangloriou de ser cangaceiro, nunca quis ser o matador, nunca quis ser o bambambam. Bam, bam. Eu gostei muito da postura de Candeeiro. E em relação à maldade, o cangaceiro que mais me chamou a atenção foi o Gato. Na minha opinião, não existia um cangaceiro tão sanguinário e tão ruim, literalmente falando, do que Gato, né? Haja vista, ele ameaçou a mãe dele de cortar a língua dela se ela falasse de Lampião. Falando em gato, eu não sei se você já viu, você já deve ter visto. Nosso amigo João de Souza fez um curta-metragem sobre o gato, né? Que ele participa. Vi sim, vi. Ah, Quanto aos volantes, Mustafa, quem são aqueles volantes que você pode destacar aí para o pessoal? eu tenho 3 ou 4 volantes para destacar. Primeiro, Zé Rufino. Zé Rufino, na minha opinião, foi o soldado de volante mais cerebral de todos, na minha opinião. Zé Rufino, se ele pudesse pegar o cangaceiro à mão, ele pegava. Ele era muito calculista, ele era frio, o Zé Rufino. Isso independe dele ter sido o comandante de volante, das volantes que mais matou cangaceiro, que se coloca Zé Rufino como o maior matador de cangaceiro. Mas, na verdade, eu não vejo assim. Eu acho que deveria se colocar o comandante de volante, das volantes que mataram ou que matou mais cangaceiro. Porque não foi só Zé Rufino que matou cangaceiro, né? Então, eu acho que é só um parênteses para isso aí. E depois, o Manuel Neto, que é uma figura extremamente importante no meio dos nazarenos, só que Manuel Neto era mais sangue no olho, né? Manuel Neto não podia sentir o cheiro de Lampião que a bala comia de longe. Então dava tempo dos cangaceiros se organizarem, né? Odilon Flor também foi um nazareno de destaque para mim. E o Tenente Lira, que infelizmente eu não o conheci pessoalmente, mas conheci o Belvan, filho dele, lá em Campina Grande. Conheci o Tenente Lira através de você, dos seus vídeos. E é outro personagem porque eu me apaixonei. Era um cara muito sereno. São esses 4 volantes
que eu tenho para destacar. Outros, como por exemplo o De Luiz e o Douradinho, posso destacar esses volantes como a maldade encarnada numa pessoa. Né? A gente sabe das atrocidades que o De Luiz fez, a atrocidade que o Douradinho tentou fazer com a família de Durvinha, e o tenente João Bezerra, que, que ficou imortalizado, né, na história, por seu comandante das volantes, que deram cabo, né, ao cangaço, e ali, na minha opinião, o cangaço acaba ali no dia 28 de julho de 38, porque fica só o bando de curisco, o bando de labareda, e a gente sabe o que acontece, o bando de curisco vai se desmanchando, e acaba o cangaço, no geral, acaba com a morte de curisco, né? Mustafa, como é que tu vê hoje a história do cangaço aí na tua região? Aqui na minha região, e é uma região aqui em Afogados da Engazeira que tem história de cangaço, né? Nós temos o Mariano, cangaceiro Mariano, é filho do Pajéu das Flores. É que tudo isso aqui pertencia a Flores, o Pajéu das Flores, por conta disso. Antônio Silvino é filho de Carnaíba, que é vizinho Afogados da Engazeira. O próprio João Bezerra é afogadense. João Bezerra nasceu na colônia também, igual Antônio Silvino, ele é afogadense. E por incrível que pareça, Aderbal, você faz um apanhado, quase ninguém sabe disso. Aqui, em Afogados da Engazeira. Nós temos aqui um cangaceiro, que não tem muita coisa sobre ele, que é o Adolfo Meia-Noite, a gente já discutiu sobre ele, já falei para você sobre isso, que ele é um cangaceiro de sangue azul. Adolfo Meia-Noite, ele é neto de um inglês, que veio da Inglaterra para cá, para o Brasil, porque teria jogado um inteiro de uma caneta com um professor lá na Inglaterra e veio para cá e conheceu o seu, se não me engano, um suíço lá em Recife e desceu para cá, para o sertão, o sertão do Pajeú. E se encantou com a cabocla, aqui do município próximo, aqui de Guaraci, de Jabitacá, que é um distrito, se encantou por essa cabocla, voltou para Recife e pouco tempo depois voltou para cá, para o sertão, casou-se, né, era Richard Brits o nome do cara, e acabou o sertanejo, não sabia dizer o Brits, começou Brito, 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 e passou para Ricardo Brito. E aí surgiu a família Brito, que o terreno onde era a casa do Richard Brito pertenceu até pouco tempo a meus avós. Eu tô até tenho um tio que conhece muito essa história e eu não sabia, mas eu sou descendente desse cidadão também, esse Richard Brito, descobri agora há pouco que nós temos descendência dele e eu vou fazer um tour lá pela casa, um serrote onde o próprio Adolfo Meia-Noite se escondia e depois a gente posta. Será que ainda existe alguma coisa de época, ô Mustafa? Da época Tem, dele, das tem, fazendas lá, tem? tem. Tem as ruínas, não existem mais, mas existem a sapata da casa, né, os tijolos da casa do Richard, ainda estão lá. É Tem bom uma. você depois mostrar esses detalhes tudinho lá no seu Eu vou canal, né? fazer. Eu vou levar meu tio, aliás, vou à casa dele, que fica próximo, e a gente vai fazer um vídeo sobre isso. E tem uma quixabeira, lá um pé de quixabeira, aonde o Adolfo Meia-Noite treinava, atirava, né? Então, assim, tem muita coisa. Tem casas centenárias lá onde ele se escondeu. Tem muita coisa boa. Isso é importante registrar essas coisas, porque só quem tem acesso a isso é vocês, né? Você aí, né, na região e outros colegas, como o João lá em Paulo Afonso, que É. são as pessoas que têm acesso a esses cantos e é quem pode divulgar, tirar foto, fotografar, gravar para que a gente que não está aí perto possa conhecer. Lá em Jabitacá, que é o distrito, existem as casas centenárias. Tem a casa onde ele praticou o primeiro crime, o Adolfo Meia-Noite. Então, tudo isso a gente vai registrar para poder ficar aí para as próximas gerações. Uma coisa importante também são os coronéis, né? Você podia destacar alguma pessoa importante aí? Daqui da região, Aderbal, eu acho que o coronel, que não é da Pernambucana, né? Mas
Para mim é um coronel que foi extremamente importante e teve uma importância até na própria Revolução 30, né? Que foi o Coronel Zé Pereira, aqui na cidade próxima aqui de Princesa Isabel. Eu tenho assim uma admiração pela história de Zé Pereira e aí vamos mais uma vez vamos ser imparciais, vamos deixar os pormenores de lado, porque aí são coisas inerentes da vida que se tinha na época, né? Se tinha que governar com mão de ferro, você sabe bem disso. Mas Zé Pereira, para mim, foi um coronel também, além do seu tempo, além de um líder político nato. Eu destaco Ângelo da Gia, o Zé Pereira, o Isaías Arruda, né? E foi um cara também, e o Antônio Cacheiro. O que você aconselha para um cara novo que está entrando no mundo da pesquisa em relação a essas pesquisas via internet? O que você pode dar de... O que eu aconselho, o meu conselho para quem está entrando agora no estudo do cangaço é o seguinte: principal fonte de pesquisa, a literatura. Por quê? Porque a literatura, além de lhe dar conhecimento, vai lhe dar poder de contestação. Então, o que você vê nos canais, o que você lê na internet, alguns artigos descabidos que existem na internet, se você tem um conhecimento literário, você vai ter poder de contestar. Você não vai se tornar massa de manobra, né? Você não vai se tornar zumbi, né? Que vai só ficar ali naquela bitolado naquilo ali que você está vendo, sem ter o menor poder de contestação. Então você se torna uma massa de manobra zumbis vivos, pessoas que não têm nenhum poder de contestação e o que se diz ali sempre é correto. E na verdade nós sabemos que não é. Existe muita coisa boa na internet. Existem ótimos artigos na internet. Agora também tem muita porcaria na internet. Tem muita coisa ruim. Tem muito factoide que se coloca na internet. Então eu aconselho que quem quer estudar cangaço, procure primeiro a literatura, procure canais de YouTube sérios, e aí eu vou falar por mim. O único canal que eu assisto é o seu, não que não existam outros sérios, mas o único canal que eu assisto é o seu. E existem blogs. O blog do Mendes é muito interessante, porque tem os artigos são escritos por pesquisadores sérios. Tem um blog do Cariri Cangaço, e também tem um blog de João de Souza Lima, né, que são blogs que são muito corretos, porque dão espaço a pesquisadores sérios. Quem coloca factóides porque quer colocar, porque quer notoriedade, aí, meu amigo, a gente tem alguns adjetivos para falar, para dar esse tipo de pessoa. Agora eu vou lhe instigar aqui, Mustafa. Quando é que você vai botar no papel a sua experiência, principalmente aí na sua região, colocar isso no livro para a gente ter uma outra fonte de pesquisa? Já está pensando nisso? Eu tô pensando nisso. Tô começando a tentar juntar algumas coisas sobre o Adolfo Meia-Noite. Esse é uma fonte. E aí a minha dificuldade está sendo encontrar alguma coisa em relação a processos. Ele foi processado por mortes em Jatacá, lá no distrito, mas eu acho um pouco complicado, isso foi em 1840, né? Não sei. Ele tem um colega de profissão, um amigo, que é esposo da juíza, de uma juíza daqui da nossa comarca, e ela se comprometeu em me ajudar. Esse é o meu foco. E outra coisa, outro livro que não tem nada a ver com cangaço, Aderbal, e esse daí eu já tenho rabiscado, mas aí, quando eu começo a rabiscar, me dá um nó na garganta, é sobre a história do meu pai, né? De como ele saiu da Palestina e veio parar no sertão do Pajeú das Flores. É uma saga, viu? É uma saga, é uma saga. E aí eu começo a escrever, rabiscar no papel, e aí entala e eu
mas É passando uma história, entre aspas, a lá Benjamin Abraão, né? Benjamin Abraão. Saiu lá da Líbia Justamente. e foi bater no Juazeiro. Justamente. Então, assim, em relação a cangaço, eu tenho esse documentáriozinho que eu quero fazer sobre Antônio Meia-Noite, Adolfo Meia-Noite lá, com meu tio, lá na região, e não vai dar para fazer um livro sobre Adolfo Meia-Noite, porque a gente não tem muita coisa sobre ele. Mas pelo menos um livreto eu acho que vai sair. Não sei Ah, quando. pois faça, faça, porque é importante que são esses personagens paralelos que existem vários aí na história do cangaço, que muitos deles estão perdidos no tempo. Né? Muitos deles a gente não escuta muito falar. E quando aparece algum fato novo, que isso possa ser colocado documentalmente no livro, isso é importante porque vai juntando uma coisinha aqui, outra lá, e a gente acaba descobrindo uma história interessante, outra história nova. E assim, Adebal, ele tem um ponto interessante, porque o Adolfo Meia-Noite, ele foi cercado por 30 policiais de volância na Paraíba, em Malta, na Paraíba. E ele acabou matando alguns policiais, desses 30, evidentemente foi morto, mas não se entregou fácil, não. É uma história interessante ali. Mas é isso aí, faz parte. É, meu amigo, eu queria agora que você fizesse aí as suas considerações aí finais aí pra gente, tá certo? E queria que você dissesse aí pra turma como é que acha o Sertão Cangaço, como é que faz para fazer parte aí da sua página, enfim, o que você pode dizer aí pra gente? Em relação à página, só coloca lá no YouTube, no Facebook, Sertão Cangaço, e aí você vai abrir lá a página, e a foto da página é uma foto de Lampião e Maria Bonita, junto com Abraão e o grupo perfilado por trás deles. Vai lá, solicita a inscrição, que a gente vai e aprova. João de Souza é o moderador da página, ele também tem toda a liberdade para isso. Minhas considerações vão ser agradecimento. Não estaria hoje aqui conversando com você, numa série feita por você, que já passaram por elas, pesquisadores excepcionais. Você é um cara que não me conhecia, não sabia quem eu era. Você me passou seu telefone. Você confiou no meu potencial. E sempre foi muito solícito comigo. Você é um cara que eu tenho uma vaga no meu coração é sua. Você pode ter certeza disso. Você é Ah, camarada. você é aquele cara da música de Milton Nascimento. Amiga coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E você é esse cara. Mas eu também Agradeço, agradeço. não posso deixar de falar em Ivanildo Silveira, que é um cara extraordinário. Ivanildo Silveira, eu chamo ele agora de professor. Eu tiro minhas Pronto, dúvidas com ele. justamente. E quer ver bom é você tirar a dúvida de foto. Que aí ele vai na lupa. Ele vai olhar a foto com a lupa, direitinho, os mínimos detalhes para lhe dizer. Sérgio Dantas, doutor Sérgio Dantas, é um cara também excepcional, um cara que tem sido muito solícito comigo, me ajuda muito. Às vezes a gente vara a madrugada conversando. João de Souza Lima é outro cara que é meu irmão, é do coração também, é um cara excepcional, extraordinário. É um cara com quem a gente conversa praticamente todos os dias. O Luiz Rubem, não tenho tanto contato com o Luiz, mas todas as vezes que eu o procurei, ele me respondeu, sempre foi muito, muito educado comigo, muito solícito também. E aqui eu quero deixar prestar minha homenagem a dois ícones da historiografia. Um é o doutor Amauri, e esse, infelizmente, eu não tive a oportunidade nem de conversar, nem de conhecê-lo. E o outro é Sabino Barcelos. Sabino, eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas tive o prazer de tirar dúvidas com Sabino. O cara foi assim sensacional comigo, extremamente educado comigo, né? E eu tenho certeza que hoje que o céu está repleto de pessoas boas. Paulo Gastão, o Sabino, Alcino Costa, doutor Antônio Amauri, né? E o Daniel Walker, não é isso? Com certeza. É. Então, assim, são cinco estrelas
A Terra perdeu grandes pesquisadores e grandes escritores, mas o céu deu mais 5 estrelas que brilham e vão ter um brilho à Terra, com certeza. É isso aí, meu amigo. Eu queria lhe agradecer e fazer um comentário aqui que você não fez, mas eu vou fazer. Eu sei que do seu lado agora tem um cangaceirinho volantinho que vai seguir seus passos. De vez por outra me manda umas mensagens aí que é seu filho. E com certeza, desde novinho, ele já está lhe vendo, já está lhe acompanhando e vai dar continuidade a seus passos. Vai já. Incentive a ele, porque de geração em geração, como dizia Luiz Gonzaga, de pai para filho. É verdade? Então já é uma novíssima geração que vai vir aí que não vai deixar essa história morrer nunca. Ele já reconhece Maria Bonita, Lampião, Curisco, Dadá, Zabelê, a Birbal. Papai quer mandar, ele fala, eu quero mandar um áudio para a Birbal. Aí tem que gravar um áudio para mandar para você, senão ele deixa de perturbar. Meu amigo, aí, valeu, muitíssimo obrigado aí por você ter aceitado aí o convite. É eu que lhe agradeço a oportunidade e você sabe. Eu estou à sua disposição, vi de manhã, só 2 horas no dia. De dia e de noite. Pronto. Pronto. À sua disposição. Valeu, Mustafa. Irmão, grande abraço. Abração, viu?